Olá, este é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Paula Fernanda Almeida de Pasolini. A doutora Paula atua na Promotoria de Justiça Criminal de Linhares e tem desenvolvido um projeto muito interessante de ressocialização de egressos do sistema penitenciário. Vamos falar também exatamente desse sistema penitenciário que dá muito trabalho para o Ministério Público. Vale a pena conferir. Doutora, seja muito bem-vinda aos estúdios aqui da TV Assembleia e vamos dar início à nossa conversa falando dessa atuação na Promotoria de Justiça Criminal. O que faz exatamente um promotor de justiça criminal? Bom, o trabalho do promotor de justiça criminal é inicialmente deflagrar a ação penal para processar as pessoas que venham a delinquir. No segundo momento, também nós temos a atuação, depois na vara de execução, para cumprir aquela pena submetida ao condenado. Então, nós temos a divisão do trabalho do promotor. O promotor de justiça, ele pode atuar na área criminal no tribunal do júri, na vara de tóxicos, na vara residual, que seriam todos aqueles crimes que não sejam crimes dolosos contra a vida, que afeta o tribunal do júri. E também nós temos uma parte investigativa, que hoje vem sendo contestada pela PEC 37. Doutora, e o trabalho lá em Linhares, o trabalho da senhora especificamente, como é que está sendo? Como está sendo desenvolvido? O trabalho da execução penal ele é um trabalho árduo, porque nós temos que fiscalizar todos os presídios que estão sob nossa responsabilidade, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário local. E hoje nós respondemos pelo presídio de Linhares, regional de Linhares, que hoje cumpre lá a pena aqueles condenados a regime semiaberto. Temos também o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, que é responsável por condenados do regime fechado. E, além disso, estamos respondendo também por São Mateus, pelo Presídio Regional de São Mateus e também o CDP de São Mateus, que lá cautela presos provisórios. Olha, doutora, qual a análise que a gente pode fazer hoje do nosso sistema penitenciário, o sistema aqui capixaba? Houve um progresso significativo. Se nós fizermos uma retrospectiva do que veio sendo o sistema penitenciário noticiado na imprensa local e nacional nos últimos anos, nós vamos perceber que houve esse avanço. E para essa retrospectiva, a gente precisa fazer com que a sociedade se recorde do que era o sistema até 2006, até 2009, depois, posteriormente, 2010, 2011. O que aconteceu nessas datas aí, doutora, para a gente localizar? Bom, em 2006, nós tivemos aquela onda de ataques no estado de São Paulo, que refletiu sobremaneira no sistema penitenciário capixaba. Em maio, a Polícia Federal fez a transferência de 5 presos que eram responsáveis pelo comando de dentro dos presídios para presídio federal, para carceragem da Polícia Federal. E isso trouxe uma série de rebeliões no Estado. Exato. Com isso, mostrou-se a fragilidade do sistema. Porque o que nós tínhamos até 2006? Nós tínhamos pessoas presas em nossos presídios, o Estado fazendo a segurança externa, quando, na verdade, dentro da unidade prisional, quem comandava eram os próprios presos. Uma situação completamente esdrúxula, né? A sociedade capixaba, na época, ela tinha uma sensação de segurança e sensação de alívio com a solução do problema, em tese, com o encarceramento do indivíduo, por acreditar que estavam livres do problema. Mas isso, na verdade, era um equívoco. Porque lá dentro dos presídios, nós continuávamos com as lideranças das organizações criminosas comandando os crimes do lado de fora. Lá eles tinham acesso a celulares, a drogas
e agiam livremente. De lá para cá, doutora, como é que houve avanço no sistema penitenciário? Houve avanço porque, diante da fragilidade, da destruição do Presídio de Segurança Máxima de Viana, em 2006, houve uma necessidade de uma postura drástica do Estado em retomar paulatinamente também o controle interno das unidades prisionais. E hoje nós temos isso, com segurança. Nós tivemos, então, a vinda das celas metálicas como uma medida emergencial do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, porque nós tínhamos um problema caótico, que era um número excessivo de presos e a ausência total de vaga do sistema penitenciário. Mas essas celas metálicas foram totalmente execradas, né? Eram locais insalubres, condenadas pela OEA, pela ONU. Tivemos uma posição muito firme das organizações internacionais protetoras dos direitos humanos na época de 2009. Inclusive, em 2009, nos dias 16 e 17 de abril, nós tivemos aqui a visita do Dr. Sérgio Salomão Checaira, que era o representante do Ministério da Justiça pelo Conselho Nacional Penitenciário, que fez um relatório muito duro criticando as péssimas condições das celas metálicas, conhecidas também dentro do relatório dele como forno micro-ondas, que na época foi apelidado pela imprensa. E daí vemos a necessidade do governo, então, em construir novas unidades prisionais. Você poderia me perguntar a questão do aumento das prisões. Exato. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás, algumas delegacias do Estado eram também usadas como carceragem para o acautelamento de presos provisórios. Os DPJs, né? E a Secretaria de Justiça não dispunha de agentes penitenciários para aquelas escoltas. O que nós tínhamos? A Polícia Civil, num desvio claro de função, acautelando presos, quando, na verdade, eles deveriam estar investigando, combatendo o crime. E como o acautelamento de preso, ele exige um acautelamento, uma vigilância integral 24 horas, com isso nós tínhamos um grande número de policiais dentro daquela escala de trabalho para garantir a integridade física e evitar as fugas dos DPJs, das delegacias. Quer dizer, ao invés de cuidar da investigação, se cuidava do preso. Nós temos isso como um resultado de décadas de falta de investimento na Secretaria de Segurança Pública. Por décadas, esse Estado não investiu em segurança pública. Esse investimento foi retomado de uma forma significativa no último governo, nos últimos 8 anos, e foi dado continuidade pelo governo atual em relação à segurança pública, com novos concursos, né? Com ingresso de policiais, delegados de polícia, policiais militares, buscando se reverter esse quadro caótico. Então, nós temos o investimento com ingresso de novos servidores, somado àqueles antigos policiais que deixaram de fazer as escoltas nas delegacias e passaram, então, a atuar na atividade fim. Com isso, é claro, tivemos uma mudança significativa do trabalho da Polícia Civil. E agora, por outro lado, o resultado disso são mais prisões. Mais prisões. Mais prisões e nós temos um número limitado de vagas. Sim. Como é que se dá essa relação, doutora? A previsão feita em 2009 e 2010 da construção de novas unidades prisionais, ela ficou aquém do que hoje é necessário. Hoje, infelizmente, nós estamos num quadro de superlotação carcerária novamente, com o risco de se perder todo o investimento feito nesses últimos anos em relação à construção de novos presídios. Por que eu digo isso? O governo passado, ele, de fato, investiu na construção de novos presídios. Nós tivemos inauguração de novas unidades prisionais por volta dos anos de 2010 e 2011. Então, em 2011, o governo atual, ele inaugurou projetos já iniciados pela gestão passada.
O novo governo, infelizmente, ele não trouxe novas construções de unidade prisional para o nosso estado. Isso é necessário, doutora? Eu diria que isso hoje é crucial para o sistema. Nós estamos com superlotação carcerária de norte a sul do estado. Eu poderia dar como exemplo a Penitenciária Regional de Linhares. Lá nós não temos o centro de detenção provisória. Com a interdição da delegacia de polícia em relação à carceragem, Sim. e como o presídio regional de Linhares era exclusivamente para presos semiaberto, estivemos por meses diante de um problema. Toda prisão em flagrante feita em Linhares, a Polícia Civil era obrigada a deslocar com o preso até Viana para ingresso no sistema. Com isso, o que acontecia? A cidade ficava com menos viatura, menos policiais, com gasto de combustível, risco para o preso por acidente nessa rodovia. Exato. Que nós todo dia nos jornais vemos acidentes, e para o próprio servidor público, sem contar o desgaste emocional, a desmotivação da polícia em atuar. O que nós fizemos então em Linhares, a vara de execução? Sensível a esse problema que estava contribuindo para o aumento da criminalidade de Linhares, nós decidimos então chamar o Conselho da Comunidade e o Concel para uma parceria. Conseguimos que o Concel, que é o Conselho de Segurança Municipal de Linhares, fizesse uma doação de materiais de construção para que pudéssemos reformar o Presídio Regional de Linhares, que estava parte desativado, para então abrir para presos provisórios. Hoje é essa a nossa realidade. Nós temos 2 galerias já reformadas com o dinheiro do Concel, atendendo a hoje 230 presos, onde teria previsão apenas para 168, portanto já está superlotado, e aguardamos agora o envio de novo material hidráulico e elétrico pela Secretaria de Justiça para a reforma de mais 2 galerias. Agora, doutora, aonde que está o gargalo? Está na política de se prender mais ou deve-se buscar alguma outra alternativa aí? Talvez a prevenção. O que é possível fazer para, de repente, conseguir desobstruir esse problema? Eu acho que só a prevenção, neste momento crítico que o Estado enfrenta, ela não é possível. Porque hoje nós estamos em segundo lugar no país na taxa de homicídio. Pois é, já está num limite. E se formos comparar talvez com Alagoas, que é o primeiro estado, talvez até nós passaríamos ao primeiro lugar. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho conjunto. Não adianta achar que não prender é a solução. Até mesmo porque a nossa Constituição Federal, ela garante ao cidadão como regra que responda ao processo em liberdade. Exato. E a exceção é a prisão cautelar. E para que haja prisão cautelar, requisitos são necessários para que haja essa decretação antes da condenação transitada e julgada, que seria o abalo à ordem pública para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a instrução processual, quer dizer, nós não teríamos testemunhas ameaçadas no transcorrer do processo. Se há uma ameaça à testemunha, aquele réu que responde à ação penal, ele necessariamente deve ter a prisão preventiva decretada. E para garantia da ordem econômica. São só esses 4 requisitos que nos autorizam hoje a prisão cautelar. Até mesmo porque a nossa lei, cada vez mais benéfica, feita pelo Congresso Nacional, temos hoje que muitos crimes cuja condenação seja inferior a 4 anos, seja então convertida à prestação de serviço à comunidade. Não é razoável que você mantenha um cidadão preso cautelarmente antes da condenação, se ao final ele vai poder prestar serviço à comunidade ou mesmo receber uma suspensão do processo. Então, hoje, quem está no sistema é porque, de fato, os requisitos da preventiva estão presentes. E soltá-los de forma prematura seria abalar a ordem pública, seria temerário, colocando em risco toda a sociedade.
Da mesma forma que a Defensoria Pública defende os interesses daquele que não pode custear o advogado e que esteja respondendo uma ação penal, cabe ao Ministério Público defender os interesses da sociedade, que nem sempre vão coincidir com os interesses do preso. Claro. Desta forma, a gente deve, sim, buscar garantir ao preso todos os seus direitos, mas também exigir deles os deveres. Tá certo. Eu vou pedir licença à senhora e a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos com essa entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Paula Fernanda Almeida de Pasolini. No nosso próximo bloco, vamos falar de ressocialização. O Ministério Público Capixaba tem desenvolvido alguns projetos para dar apoio aos egressos do sistema penitenciário, principalmente lá em Linhares. Vamos saber detalhes desse assunto daqui a pouco. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa recebemos a promotora de justiça, a doutora Paula Fernanda Almeida de Pasolini. No bloco anterior, falávamos aí da atuação da Promotoria de Justiça Criminal. Agora, doutora, eu gostaria de saber da questão da ressocialização. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem alguns projetos aí, inclusive lá em Linhares, né, de inclusão de presos. Como é que funciona isso, doutora? Bom, nós iniciamos um trabalho dentro dos presídios com palestras coletivas e individuais, atendendo aos reeducandos e seus familiares. A importância desse projeto visa a conscientizar o preso também dos seus deveres, além dos seus direitos, é claro, que são garantidos por nós durante as fiscalizações. Dessa forma, a gente conscientiza o preso o que pode ocorrer no cumprimento da pena dentro da progressão de regime, quando do cometimento de falta grave. O que pode acontecer, doutora? E que tipo de falta grave? Quais são as faltas? O regimento interno da Sejus, ele traz 3 tipos de falta: leve, média e grave. A falta grave, ela é a mais drástica para o preso no cumprimento da pena, porque sendo ele do regime fechado, ele pode ter a sua pena interrompida. O que quer dizer isso? Zera a sua pena para fins de progressão. Não é que haja um aumento da sua pena, mas a progressão vai ficar mais distante do que do início do cumprimento. Certo. Já no regime semiaberto, nós temos então a regressão. O preso está no regime semiaberto e comete uma falta grave, ele é retornado para o regime mais gravoso. Assim como no aberto, se nós temos um preso no regime aberto, que ele comete novo delito, vamos supor, ele está cumprindo pena no regime aberto e comete um assalto. Esse crime, ele é comunicado à vara de execução penal e ele então é retornado para o regime mais gravoso, fechado. E inicia o cumprimento da pena para fins de progressão. Perfeito. A falta grave nós temos, por exemplo, no regime fechado, tentar fugir, fuga concluída, a permanência de objetos cortantes dentro da cela, a permanência de celulares, tentativa de motim, insubordinação, desrespeito ao agente, entre outras. A partir do momento em que se constata pela unidade o cometimento de uma falta grave, é instaurado um procedimento administrativo, onde é garantida ao preso a ampla defesa. Concluído o procedimento administrativo, uma comissão disciplinar do presídio faz o julgamento pelo reconhecimento com a sanção da falta grave ou pela sua absolvição. Concluído o PAD, ele é remetido para a vara da execução penal e o Ministério Público pede, então, uma audiência de justificação, quando vamos ouvir o preso sobre aqueles fatos. Se o Ministério Público entender que não é
razoável acolher a justificativa pela falta praticada, pedimos então, no caso do fechado, a interrupção de pena. Ele vai ter sua pena reiniciada para fins de progressão. Um exemplo, um cidadão que é condenado a 15 anos, na lei de 2/5, que seria, ele teria que cumprir 2/5, porque ele é primário, Sim. num tráfico de drogas, para ter a progressão para o semiaberto. Nessa contagem, ao completar 6 anos de pena, ele progrediria para o semiaberto. Se ele comete uma falta grave quando ele está no 5º ano de pena, o que vai acontecer com ele? Vai se reiniciar a contagem para fins de progressão a partir do 5º ano. Então, 15 anos menos 5, ele teria 10. Exato. 10 anos de pena a cumprir. Então, ele teria que cumprir mais 2/5 em cima do restante da pena, que daria 4 anos. Então, ao invés dele progredir para o semiaberto com 6 anos, neste caso, ele só progrediria com 9 anos de pena cumprida no regime fechado. Estes fatos não são de conhecimento claro dos presos, nós percebemos isso. Eles confundem a sanção administrativa de 6 meses em relação à reabilitação de conduta, que é um requisito subjetivo exigido pela pena, do requisito objetivo. Daí nós passamos a palestrar sobre a falta grave para os presos e seus familiares, conscientizando o preso do prejuízo quando do cometimento da falta grave. O que nós tivemos de resultado? Nós tivemos presos mais interessados em cumprir as regras do sistema e buscar de fato a ressocialização, buscando a escola, buscando o trabalho. O número de incidentes ocorridos entre agentes e presos nas nossas unidades caiu drasticamente com estas palestras. Só com levando a informação? Sim, com a informação e esclarecendo muitas dúvidas que os presos tinham a respeito da lei de execução penal. Agora, doutora, por outro lado, o índice de reincidência continua altíssimo no nosso sistema penitenciário. O que justificaria isso? Na verdade, eu entendo que ao retornar à sociedade, o preso muitas vezes ele sofre descriminalização. É o preconceito. E ele não consegue se reinserir no mercado de trabalho se já não tiver tido uma oportunidade dentro do sistema penitenciário. Infelizmente, nós não temos vagas de trabalho para todos. Nós temos ainda poucas empresas que se interessam pelo convênio com a Sejus, apesar dos enormes incentivos fiscais que a elas são oferecidos. Quer dizer, a sociedade tem que participar de alguma forma. É extremamente necessário. Esta visão que a sociedade tem de que o preso é problema do Estado e que lá no presídio ele deve permanecer para o resto da vida, é uma mentalidade retrógrada, porque uma hora ele vai ter que sair. E se nós não trabalharmos com ele enquanto ele está dentro do sistema, ao retornar, a chance dele reincidir é muito grande. E quem nos garante que nós não seremos as próximas vítimas? Ninguém está ileso de uma tentativa de homicídio, uma tentativa de assalto, por causa dessa ausência de participação da sociedade. Agora, existem incentivos. Qual o motivo de repente, não haver essa participação, principalmente das empresas, doutora? Eu acho que falta de informação é um dos motivos e também a rotatividade que há dentro dos presídios na frente de trabalho. Porque o preso, quando ele ganha progressão, ele automaticamente sai daquela frente de trabalho e a empresa volta a treinar um novo trabalhador. Esses são as maiores reclamações que a gente recebe, de sempre ter que renovar a frente de trabalho. Por outro lado, eles têm vários incentivos fiscais, isenção de várias taxas, que isso traz para o trabalhador encarcerado, para a folha de pagamento da empresa, um valor bem menor que ele pagaria a um trabalhador solto na sociedade.
Agora, doutora, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para o nosso telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, em relação exatamente ao trabalho que o Ministério Público tem desenvolvido em relação à questão do sistema penitenciário. Bom, hoje nós podemos garantir ao cidadão que buscamos a ressocialização do preso dentro das penitenciárias. É oportunizado ao preso capixaba o estudo, trabalho, o encontro com família. Também nós temos programas de atendimento às famílias, às crianças, buscando essa reintegração, buscando resgatar o respeito do preso com os seus filhos, porque isso é fundamental, para que também não haja um preconceito ao retornar à sua família. Porque se ele não se sente acolhido pela família quando sai do sistema, a chance dele voltar a delinquir ela é muito grande. Ao contrário, se a família apoia e busca incentivá-lo a sair da criminalidade, nós temos uma grande chance de que aquele preso se torne uma pessoa de bem, longe da criminalidade. Tá certo. Nós temos que participar, de fato, de alguma forma, também contribuir para que esse preso possa realmente ter a sua ressocialização. Encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com atuação na Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, a doutora Paula Fernanda Almeida de Pasolini, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Obrigada. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.